Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Bolha Podcast, o nosso podcast. Eu tô muito feliz. Também tô feliz demais. É um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente tava muito empolgado com esse projeto. Quantos meses de planejamento? Muitos meses de Foi planejamento. mais do que uma gestação. Não, foi esse muito episódio. mais. Foi muito esse episódio mais. não, esse tipo podcast. Com certeza. E a gente ficou se enrolando, né? A real foi essa. Sabe quando tu tem o projeto é muito bom, mas tu fica naquela... Sempre tem um motivo muito bom pra gente não começar agora. A gente tá nessa sede aqui, vai fazer 1 ano e meio. E essa sala de podcast, nomeada como sala de podcast, sempre existiu. Sempre existiu, desde o início. Mas a gente precisava fazer os investimentos. Sim, teve esse porquê esse também, né? ponto. Mas a gente sabe que quem quer dá um jeito, né? Exatamente. Então era falta de prioridade. Perfeito. Mas agora estamos aqui pra aqui. fazer um episódio maravilhoso. O melhor podcast. O episódio, como todas as séries têm um episódio piloto, esse é o nosso episódio piloto. Exato. Então, se tiver uma merda, foi mal. É o primeiro. Desculpa. Não vai ter uma merda. Ninguém acerta de primeira, né? Se tivesse muito bom logo de primeira, A gente começou tarde demais. Exato. E a gente já sabe que começou tarde demais, Exato. né? Então, assim... Mas tudo bem, a gente sabe que vai estar muito bom. Uma coisa que com certeza as pessoas vão se questionar é por que Bolha Podcast? Por que Bolha Podcast? Né? Porque a gente, Doris, Léo, existe a Dom. Inclusive, muita gente pergunta por que Dom se chama Dom. Isso é assunto para outro momento. Mas, por que Bolha Podcast? O que surgiu? O que fez com que a gente criasse esse nome? Primeiro de tudo, a gente não queria que fosse Domcast. Porque Domcast Por é muito muito tempo clichê. esse nome não Exato. acompanhou. E todo mundo achou que seria Domcast, né? O caminho fácil seria ir pelo E Domcast. todo mundo do nosso time falava, não, qualquer nome menos Domcast, não pode ser Domcast. Exato. É porque daí é o caminho fácil, né? É o óbvio. E Exato. a gente quer fugir do óbvio. Porque a gente quer fazer um podcast acima da média. E aí, dentro da ideia de fugir do óbvio, a gente quer o quê? Furar a bolha. Exatamente. Exatamente. E aí entra também um dos objetivos da Dom como empresa, né? Que é furar a bolha da produção de conteúdo e se tornar uma empresa multiplataforma. Perfeito. Então esse é o nosso objetivo como empresa hoje. E a gente falou, putz, a gente não quer fazer algo óbvio, a gente tem um objetivo de furar a bolha. Literalmente esse é o objetivo que tá escrito lá nos objetivos, furar a bolha e se tornar uma empresa multiplataforma. Então a gente quer deixar de ser só a agência para se tornar mais do que a agência. Exato. Nunca deixar de ser agência, mas ter outras coisas A aqui gente dentro. já tem outras vertentes, né? Vertente Exato. de educação e Exato. tudo mais. Mas a gente quer estar cada vez mais presente em diversas plataformas e atuando de maneiras diferentes. Com a essência da produção de conteúdo, Com certeza. que tá muito intrínseco no que a gente é como empresa. Mas o podcast, ele vem justamente para isso. Para que a gente possa trazer assuntos que não necessariamente sejam só dentro do nosso segmento. A gente quer falar com várias pessoas e não só com os nossos alunos ou os nossos clientes da agência. Então, o podcast, ele nasceu muito dessa intenção da gente Furar a trazer... bolha. O nome é perfeito. Exato. De furar Não, a mas bolha. a gente trazer esses assuntos que não circulam apenas dentro do nosso dia a dia. Exato. A gente, toda vez que a gente conhece alguém novo, um casal novo e tudo mais, frequentemente a gente escuta como a gente tem uma boa sinergia, como que o papo flui bem. E aí a gente sempre pensou que seria muito bacana compartilhar isso com as pessoas em algum formato de conteúdo mais longo. Perfeito. E a gente sendo consumidores ativos de podcast, a gente sempre voltava pro mesmo ponto. Nossa, seria tão legal ter um podcast. Então, um pouco atrasados na trend, estamos Leve. aqui Um pouquinho. para fazer um pouquinho. conteúdo excelente. Mas até esse é um elemento legal de fazer com a galera, alinhamento de expectativas sobre o podcast, né? Esse não é um podcast de marketing, só de marketing, né? Mas é um podcast de marketing, de empreendedorismo, de vida saudável, de casamento, né? De coisas que tem a ver com a Dó e o Léo extra Dom, mas que se entrelaça com a Dom, porque a Dom é a nossa vida, né? Exato. E a gente até vai falar sobre isso hoje. Mas a Dom acaba sendo a nossa vida, então tudo fica entrelaçado. Mas a ideia aqui é que vocês conheçam um pouco da Dó e do Léo, talvez fora da Dom, né? Porque eu tenho certeza que a gente vai ter muita coisa em comum com a galera que nos acompanha no Insta da Dom, certeza. ou nos acompanha, enfim, pelas tuas redes E sociais. uma coisa que eu acho muito legal é que muitos casais nos acompanham. Quantas pessoas me mandam no Instagram? Nossa, meu marido já sabe quando eu tô assistindo um vídeo teu. Às vezes ele me pergunta, por exemplo, a Doris fala alguma coisa num vídeo e depois o marido vem perguntar sobre se aquilo foi concluído ou não, enfim. Então, até a galera aqui da Dom às vezes diz isso, né? Tipo, minha esposa te assiste. O Ander sempre fala isso. Minha esposa te assiste e eu tô assistindo junto. Então, é legal ter esse... A gente tem muita conexão, assim, com casais. Então, a gente acha que isso vai ser bem bacana também. Boa, perfeito.
E vamos falar do tema de hoje? Vamos. Qual que é o tema de hoje, minha excelentíssima esposa? E por que a gente escolheu esse tema? Hoje a gente vai falar sobre e quando a sociedade realmente é um casamento. Por que esse realmente? Porque hoje, quando a gente ouve falar sobre sociedade, todo mundo diz, sociedade é como um casamento. Então, você tem que escolher muito bem o teu sócio, porque é uma pessoa que tu vai ter um relacionamento. O mais próximo que tu tem de relacionamento, além do teu sócio, vai ser o teu marido. Então, as relações, elas são muito parecidas, tirando a parte do amor, né? Enfim, mas é uma coisa muito séria, como um casamento. Acho que essa analogia vem da seriedade que compõe esse relacionamento. E aí, como que a gente faz quando o casamento e a sociedade são com a mesma pessoa? E é uma dúvida que muitas pessoas nos questionam. E a gente para refletir eventualmente sobre isso. Para nós acaba sendo muito natural, mas eu tenho certeza que a gente tem pontos a contribuir em relação a essa discussão. Muita gente nos pergunta justamente isso, né? Como que a gente faz para dar certo? Como que a gente faz para funcionar? Como é que a gente não briga o tempo inteiro? Ou Sim. vocês brigam por causa disso, né? Então, acho que é legal também para compartilhar um pouquinho do por trás das câmeras, do que a galera não vê também, né? Porque não é perfeito, né? Óbvio que não é perfeito, mas acho que a gente tem muito a contribuir, como tu comentou. Sabe que uma coisa que eu acho que é legal da gente falar, antes de entrar no mérito do ser sócio do marido ou da esposa, é qual é a posição do teu sócio? No sentido de que, independente se for o teu marido ou não, tem alguns pontos muito importantes que tu precisa considerar quando tu vai escolher quem vai ser teu sócio num negócio. E aí, alguns pontos que a gente sempre traz à tona em relação a isso, né? Primeiro, tem que ser uma pessoa que tu confia de olhos fechados. Uma pessoa, assim, que nunca essa pessoa vai te falar uma coisa e vai pensar, acho que não é bem isso. Tem que confiar de olhos fechados nessa pessoa. Segundo ponto, na minha visão, tá? Tem que ser uma pessoa com habilidades diferentes. Então, tem que ser habilidades complementares. Eu sempre digo, se tu tem um perfil muito planejador e o teu sócio também, vocês nunca vão sair do lugar, né? Então, eu e o Léo, a gente tem essa complementaridade. O Léo é muito executor e eu sou muito planejadora. Será que tu é muito executor? Agora eu tava pensando. Não sei. Eu acho que eu também sou bom no Tu planejamento. é muito planejador, eu acho. Porque tu tem um traço perfeccionista que eu não tenho. Sim. E eu acho que eu sou executora no sentido de me dá um negócio pra fazer que eu vou fazer. Eu acho que talvez é o contrário. Mas a questão de ser complementar, eu acho que talvez é a crucial, assim. É o que mais vai fazer a sociedade dar certo, além, obviamente, de sei lá, tu não ser sócio de um cara que é um chato, insuportável, uma pessoa chata de lidar, né? Mas essa questão de ser complementar, porque a gente já falou disso algumas vezes, né? Geralmente, o sócio, ele vai custar mais caro para a empresa. Então, se tu tem 2 sócios fazendo a mesma coisa, tu tá investindo muito capital da empresa em um setor só, ou em poucos setores. É uma briga de egos também. Do sentido uma briga de ego. Eu acho que tem que ser assim. Não, mas eu acho que tem que ser assim. Não, e aí tem aquele lance de tipo assim, ó, nunca tu vai poder dar a palavra final para nenhum dos dois, porque os dois meio que mandam na mesma coisa. Então, por exemplo, hoje a gente tá dividido aqui na Dom entre Dó toca a operação, né, a agência, e Léo toca a educação, que é o nosso outro braço aí, honrando esse compromisso aí, honrando nosso objetivo, né, de furar a bolha. Então a palavra final na operação, na agência, é sempre da Dó, né? É óbvio que eu dou o meu pitaco. Sim, a gente se entrelaça e discute tudo, Com certeza, e às vezes a palavra final também é minha, mas no dia a dia as decisões, todas quem toma é a Dó. E isso é importante não só por essa questão de quem eu vou ouvir no papel dos colaboradores, né? Mas também numa questão de alívio mental. Sim, eu ia falar disso agora. Do tempo, né? Exato. Tipo assim, se nós dois decidimos tudo, eu tenho uma carga mental muito maior do que se a gente dividir. Algumas decisões tu toma sem me consultar e outras decisões eu tomo sem que tu me Isso foi uma consulte. coisa que a gente demorou muito tempo pra dividir. A gente sempre teve papéis diferentes na questão operacional. Sim. Mas nas questões decisórias, a gente fazia sempre os dois as mesmas coisas. Então, tinha uma reunião com um novo cliente, ia os dois. Tinha que fazer uma contratação, ia os dois na entrevista. Então, coisas assim que a gente começou a perceber depois que não precisávamos ser os dois, a gente por muito tempo levou dessa forma. Né? E eu acho que isso traz uma ineficiência pra operação sócios. Porque
toda a decisão precisa ser sentada e conversada em conjunto, e o que a gente vai fazer, e aí a discussão, e aí no meio de tudo, lembra que não lavamos a louça, e aí tem que limpar a casa, e aí começa a misturar as coisas de casa com aquela mini reunião de sócios, porque daí tudo é uma decisão que tem que tomar junto, daí traz essa ineficiência. Então, qualquer mini decisão do dia a dia se torna uma grande decisão, porque os sócios têm que sentar e decidir juntos, porque a gente é sócios. Então, quando a gente elencou, tipo, meu, isso aqui tu vai decidir sem me consultar. Seja pra contratar, seja pra, às vezes, demitir, seja pra mandar ou não mandar um cliente embora, né? Seja pra decidir coisas da operação do dia a dia. A gente vai pelo caminho A, a gente vai pelo caminho B. Esse post é mais bonito que esse vídeo é melhor que aquele, essa fonte é melhor que aquela, né? Então, desde as coisas pequenas até as coisas grandes. Acho que foi aí que a gente conseguiu alcançar uma sociedade eficiente, saca? Sim. Em termos de operacional. E isso é uma coisa bem, bem interessante, porque quando a gente tá no início, assim, a gente tá crescendo e tal, e os dois sócios, eles estão realmente comprometidos em fazer o negócio crescer, quanto mais desses microprocessos, essas microdecisões a gente toma juntos, mais a gente vai alongando o tempo que as coisas precisam para acontecer. Então, se tu decide algumas coisas e eu decido outras coisas, a gente vai ganhando agilidade no dia a dia. Vai sendo mais rápido fazer a coisa andar e o processo andar também. Porque eu não preciso ficar parando o tempo inteiro, né? E, volto a dizer, fazer os sócios pararem é muito mais difícil. Porque os sócios, eles estão sempre metidos em um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E é muito fácil as pessoas recorrerem aos sócios também, né? Exato, exato. Então, os sócios, eles também estão atendendo muito a galera, né? Ou os clientes. Exatamente. Os clientes também. E levando em consideração isso, tá? Que a gente acabou de falar. Que o sócio é uma pessoa que tu tem que confiar de olhos fechados. É uma pessoa que tem que ter habilidades distintas das tuas. Enfim, esses pontos levantados até agora. Como que isso muda? Ou por que isso importa quando a sociedade é entre o casal? Por que eu tô levantando essa questão, tá? Pra gente discutir. Porque muita gente vem com o discurso de... Meu Deus, eu não consigo imaginar trabalhar com meu marido. Ou eu não consigo... entender como que funciona também pra vocês. Enfim, as pessoas, elas olham pra essa situação de empreender com o seu cônjuge como uma coisa muito difícil. E uma coisa que eu e o Léo, a gente sempre fala, uma vez eu acho que foi o Caio Carneiro que eu escutei falando sobre isso, e depois disso nunca mais saiu da minha cabeça, que é o seguinte: se pra ti é uma dificuldade passar o dia com o teu marido, que é a pessoa que tu, a princípio, mais ama na vida, é a pessoa que tu escolheu, a gente sempre diz isso. Os teus pais tu não escolhe, os teus irmãos tu não escolhe, e nem os teus filhos tu escolhe. Agora, o teu marido, tu escolhe. A tua esposa, tu escolhe. Tu escolhe casar e tu escolhe continuar casado. Se tu não consegue te imaginar conviver com essa pessoa, basicamente o dia inteiro, se isso te dá medo, eu acho que é uma questão preocupante. Porque algumas pessoas falam assim, ai, mas é porque daí desgasta o relacionamento. Cara, a coisa mais prazerosa do nosso dia é passar o dia juntos. Inclusive hoje, mesmo depois de muitos anos empreendendo juntos, se a gente não se vê, tipo assim, o Léo passou o dia em reunião, ou eu não estava na agência, a gente fica com saudade, né? E aí eu tô falando isso pra pintar a gente de alecrins dourados? Não, mas é pra causar essa reflexão de se tu não consegue te imaginar vivendo mais tempo com o teu cônjuge do que com outras pessoas, se o teu casamento é só das 8 à meia-noite, depois das 6 da manhã às 8 da manhã, e nos finais de semana, eu acho que é um ponto de atenção. Ou talvez tu tá até olhando pro teu cônjuge da maneira errada. O Léo, por exemplo, ele tem um perfil muito mais... Eu ia dizer explosivo, mas acho que não é essa a palavra, mas assim... mais argumentativo, mais... Mais falou? Mais falante. Não, eu sou falante. Enfim, tu é um pouco mais posicionado, poderia dizer assim, Sim. do que eu. E mais brabo. Acho que essa é a palavra que eu queria falar. E talvez se a gente não tivesse caído de gaiato nessa de empreender juntos, é uma coisa que ao longo do relacionamento eu temeria. No sentido de, nossa, como vai ser trabalhar com o Léo? Porque ele é mais brabo e eu sou mais pacífica, digamos assim. E eu acho que eu temeria isso. Mas hoje, a gente tendo essa maturidade que a gente tem e tendo passado por isso, é uma coisa que eu enxergo como uma fortaleza. É uma coisa que eu olho e penso, nossa, ainda bem que o Léo é desse jeito. E que eu não sou, porque aí eu acho que é o equilíbrio, sabe? Acho que daí aí entra mais uma vez a questão de ser complementar. Né? Exato. Porque... não só nas habilidades, mas no jeito, né? Isso, exatamente. Porque isso, na minha visão, é positivo nos dois lados, né? É positivo no lado pessoal, porque se nós dois fôssemos mais estouradinhos, né? Talvez ia ter muito atrito. Muito mais atrito, né? Não que os atritos não existam.
Mas como eu tenho esse lado mais estourado, né? Mais bravo. E tu tem um lado mais pacífico, a gente acaba equilibrando um pouco, Sim. né? E no trabalho, e aí isso é positivo no pessoal. No trabalho é positivo por quê? Por tu ser mais pacífica, às vezes eu vou ter mais facilidade de ter uma conversa um pouco mais difícil, ou talvez... A gente sempre brinca, né? Que aqui na Dom eu sou o policial mau e a Dó é o policial bom. Então a Dó sempre vai dar o carinho e eu sempre vou dar a notícia ruim. A né? galera sempre diz que o Léo é o cérebro e eu sou o coração. Isso. Tanto que te procuram pra resolver um problema e me procuram pra pedir um conselho. Exato. Então, isso não Nunca foi nada... ninguém me pediu conselho na Dom. Inclusive, ó, tô chateado. E isso nunca foi instituído. Não. Foi natural, porque as pessoas também percebem o nosso jeito, né? Sim, percebem essa complementaridade. Tem o E, complementaridade. Complementaridade. Falei certo? Então elas percebem isso na gente. E aí eu acho que é positivo, né? Voltando à questão ali de ser complementar as atribuições dos sócios, os jeitos do sócio. Acho que isso é positivo também. Quando tu tem uma pessoa que é um pouco mais brava e outra pessoa que é um pouco mais pacífica. Porque isso vai ser necessário, né? E aí talvez é uma habilidade que tu teria que desenvolver se tu estivesse empreendendo sozinha na marra. Mas hoje, daqui a pouco, tu não precisa tanto porque eu posso exercer esse papel, né? E tu pode focar em desenvolver outras coisas que talvez tu tenha mais facilidade, assim como eu, né? Então, acho que talvez esse até seja uma grande sacada, um grande ponto positivo de ter um sócio. Eu não preciso desenvolver todas as habilidades porque o meu sócio pode desenvolver essas que eu não sou bom, enquanto eu desenvolvo outras em que eu sou melhor. Né? Perfeito. Tá, mas uma coisa que a gente não falou ainda. A gente falou que a gente é sócio na vida, nos negócios, enfim, mas como é que a gente acabou sócio? Porque caso as pessoas não saibam, eu fui contratado para ser videomaker. Eu vou te falar Dom. uma coisa. Toda vez que tu fala isso, fica estranho, porque parece que eu te contratei como funcionário e depois a gente começou a namorar. Ah, não, calma. Não, o Léo já calma. era meu namorado. Isso, a gente já namorava. E aí eu recebi uma proposta. Na época eu trabalhava com meu pai, né? Gravou uma miséria, coitado. Uma miséria. Inclusive, pai, se tu estiver escutando isso, era uma miséria. E aí, Enfim. gente, o Léo ganhava uma miséria, mas é que a garota que queria casar, né? Exato. E aí E tinha ela, que se e mexer. ela olhou pra um pobre garoto que trabalhava numa loja de carros e falou e me estendeu a mão. E falou, venha comigo, vamos conquistar o mundo juntos. Tá, mas olha só, eu acho que a nossa história de empreendedorismo juntos, ela veio até antes disso. Aí tu tem um ponto. É, porque essa história do... Como assim que o Léo trabalhava numa loja de carro e aí virou videomaker? Calma. Não. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei um canal no YouTube. E adivinha quem era meu namorado? Ei, começou um canal no YouTube influenciado por quem? Leozinho batendo na tecla também. Óbvio, tu quis, né? Mas eu falei bastante, amor, tu tem que começar um canal no YouTube e tal. Na época eu acompanhava muito gamer. E era o boom dos gamers no YouTube. E eu falava, caraca, olha aqui, os caras estão batendo 100 mil seguidores. Eles estão vivendo, fazendo vídeo de videogame, que loucura. Sim. E tu não só me apoiou, mas tu me ensinou a editar vídeos. Daí na época eu sabia editar porque eu, como toda criança que cresceu nessa época, queria ser um youtuber gamer. Era o meu sonho quando eu era criança. E aí eu tive que aprender a editar, né? Se eu fosse ser um youtuber gamer um dia, eu teria que saber edição. Perfeito. Aí aprendi a editar no Sony Vegas, porque era o aplicativo que o cara que eu acompanhava usava. E aí na época tu tinha que aprender também, né? Aí eu, não, Sony Vegas aqui, baixa aqui, usa assim que corta, assim que exporta. E aí lá em 2018, quando... 2018, início de 2018. Por aí. Quando eu te convidei pra trabalhar na Dom, eu já sabia que tu tinha essa skin, Sim. videomaker. Sim, já tinha um background. Aí digamos eu assim, te de edição. ensinei o básico de foto e vídeo, assim, tipo, coisas de configuração de câmera, né? Abertura, ISO, essas coisas Eu não assim. sabia nada. Nada. E aí a gente dominou o mundo. Sim. Pelo Não. menos começou a ter andar. E foi muito massa. Tipo, eu lembro, assim, de coisas bobas dessa época. Tipo assim, quando vai fazer uma foto, faz com um espaço pra cortar em cima e embaixo. Porque vai pro Instagram e o Instagram na época era só quadrado, não tinha 4.5. Nossa, a Dom é antiga, hein? Só tinha quadrado, então tinha que dar espaço pra gente cortar a foto e caber dentro do quadrado. Enfim, esses detalhezinhos, né? Enfim, daí tu me contratou, me fez uma proposta pra ganhar R$500 a mais do que eu ganhava na loja do meu pai. Eu falei, cara, R$500 a mais pra ser videomaker, em vez de trabalhar numa loja de carro. Cara, eu tô No sonho. Nossa, eu tô no sonho. E na época, R$500 a mais era bastante E coisa. outra coisa, tu queria me ver todos os dias. Com certeza. Trabalhar com a namorada, né? Enfim, e aí foi assim que a gente começou a trabalhar juntos. Foi Aí, verdade. óbvio, comecei como videomaker, daí comecei a fazer foto, e aí comecei a dar pitaco em outras coisas.
E aí, aos poucos, a gente foi se tornando sócio, né? Não teve um momento que a gente decidiu, eu não lembro da gente ter essa conversa, tipo, agora eu sou sócio. Não, eu acho que foi no período quando a Dom deixou de ser MEI. E aí a gente foi trocar pra Simples Nacional. E aí a gente te incluiu no CNPJ, no contrato e tudo mais. Porque a gente já ia casar e a empresa ia ser nossa de qualquer jeito. Não, e isso acho que é uma coisa legal de falar, que é uma visão que sempre tu teve. Tu vem de uma família que tem essa questão muito da família, né? Não que a minha não tenha, mas acho que a minha família é um pouco mais desconstruída nesse sentido. E a família do Léo é um pouco mais tradicional, mais conservadora nesses pontos. E o Léo sempre me disse, não tem essa história de tu ser a dona da empresa... falando assim, parece que foi autoritário, né? Mas foi num ponto de vista. Não tem essa história de do casal ser o dono da empresa e o outro ser funcionário. Uma coisa é, se tu tivesse o teu negócio e eu tivesse o meu negócio, e aí ninguém tinha nada a ver com isso, né? Mas uma vez que a gente trabalha junto, a gente tem que ser sócio, porque a gente é marido e mulher, sabe? Não é correto, e hoje eu tenho essa mesma visão, instituir essa questão de soberania, digamos assim, profissional entre o casal, sabe? Ou a gente ia ser sócio, ou a gente não ia trabalhar junto. Eu acho que isso é um ponto importante, porque vai de encontro com os sócios serem casados, né? Que é essa questão da divisão do dinheiro. Tipo assim, do que é meu e o que é teu, né? Tipo, a gente sempre instituiu, não desde o início, né? Mas no início do nosso relacionamento a gente ainda tava vendo como é que a gente ia instituir, digamos assim, essas regras da nossa relação, né? Mas sempre eu vim muito dessa criação, onde tudo... é dos dois. Tudo é da família, Tudo é da família, exatamente. Não é nem do casal, tudo é da família. Então, que nem quando eu era criança, meu pai nunca dizia que a loja era dele. Ele sempre falava que a loja era nossa. Eu lembro de eu ser criança e meu pai falando, isso aqui é teu, né? Então, e eu era uma criança. Então, a gente sempre teve isso muito forte lá em casa, de tipo... tudo é da família, o dinheiro é da família. O dinheiro é da família e o dinheiro que minha mãe fazia era da minha mãe. Era mais ou menos assim. E aí... Eu tô trabalhando pra chegar lá também. Com certeza. E aí a gente... E sempre teve isso muito forte, né? E aí eu sempre falei, putz, eu acho que dentro da nossa relação a gente tem que funcionar dessa forma. O dinheiro, ele tem que ser nosso, né? Não dá pra gente construir as coisas e aí um pouco fica pra ti, outro pouco fica pra mim e a gente vai ser casado, né? Então, se é do casamento... A magia de ser casado nessa história toda é isso. É tudo em dobro, né? Então a gente vai ganhar em dobro, a gente vai perder em dobro também, mas a gente vai dar um salto grande em dobro, porque são duas pessoas fazendo ao mesmo tempo, então não tem por que um pouco ser pra ti, um pouco ser pra mim. Ou a gente dividir, tipo assim, 70% vai pra Dó e 30% pro Léo, ou 60% pra Dó e 40% pro Léo, ou o contrário, 70% pro Léo e 30% pra Dó. Não faz sentido. Tudo é da família, né? Tudo é dos dois. E eu acho que isso que tu trouxe agora é a verdadeira magia de o teu sócio ser o teu marido ou a tua esposa. Porque é tudo em dobro. Sim. Se eu não fosse tua esposa, eu seria outra sócia. A gente não teria necessariamente os mesmos objetivos de vida. Então, por exemplo, assim, poderia ser que a gente fosse sócios e não sendo casados e eu quisesse viajar ao mundo. E tu, como dono da empresa, tem a visão do 100% presencial, do aqui, do momento, né? Enfim, dessa construção aqui física, digamos assim. Hoje a gente não defende a questão do... como é que fala? Quem vive viajando o mundo? Nômades digitais. Nômades digitais, não. Não que isso seja certo e errado, mas pra nossa visão de vida não combina. Então imagina se a gente fosse diferente nesse caso. Então, como marido e mulher, nós temos a mesma visão de vida. A gente olha pro mesmo caminho, a gente quer ir pro mesmo lugar, a gente quer alcançar as mesmas coisas. E quando a empresa vai bem, a nossa vida vai bem. Sim. Né? Assim como tu falou antes, se a empresa vai mal, tem muito cuidado que tu tem que ter pra que a tua vida não vá mal também. Exato. Então, eu acho que essa é a verdadeira fortaleza de uma sociedade que se mistura com o casamento. Porque são duas pessoas caminhando pelo mesmo objetivo, sempre, sabe? E eu acho que esse é um alinhamento legal também, que faz a coisa funcionar. Tipo assim, pô, mas como é que vocês fazem pra dar certo? Se vocês estão trabalhando o dia inteiro, vocês quase não têm tempo um pro outro, né? Só que esse alinhamento de, tipo assim, a gente vai trabalhar muito, faz sentido pra ti? Faz sentido pra mim? Faz. Então a gente vai trabalhar muito agora, durante um período, pra que daqui 5 anos a gente possa tirar o pé. Ou daqui 3 anos... tu possa tirar o pé, porque tu vai ser mãe, e aí, sendo mãe, tu vai querer ter mais tempo pra dedicar pros filhos, né? Então, a gente fazer esse alinhamento de é uma fase, eu acho que ajuda demais e faz com que a coisa funcione também. Porque eu acho que muita gente pergunta, eu vejo a galera perguntando mais pra ti, obviamente, né? Porque
te acompanham pelo Instagram, perguntando essa questão do, putz, mas daí vocês só trabalham, como é que vocês dividem o tempo do casal e o tempo da empresa? Quando que vocês são sócios e quando que vocês são marido e mulher, né? E, tipo, a real é que pra nós, meio que não existe essa divisão, né? Ah, vocês daí chegam numa janta e vão falar da empresa? Sim, A gente chega já numa tentou janta... fazer essa divisão. A gente chega numa janta e vai falar da empresa. A diferença é que é prazeroso pra gente. Porque Exato, não é um peso, né? O trabalho não é um peso na nossa vida. O trabalho é uma bênção. A gente enxerga o trabalho como o fruto de todo o nosso esforço, né? E realmente uma bênção. É através do trabalho que a gente vai conquistar as coisas que a gente quer, vai chegar onde a gente quer chegar, vai dar uma vida boa pra nossa família. Então não é um fardo falar sobre a Dom. Pelo contrário, a gente fala da Dom sempre com empolgação. Nossa, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo. Sempre? Não sempre. Mas várias vezes. E eu vejo que o nosso traçar limites e talvez pausar um pouco essa questão de entrelaçar tanto o casamento com a sociedade é quando isso ultrapassa o limite do outro. Vou te dar um exemplo do que rolou ontem de noite. A gente chegou em casa depois de um dia de trabalho, depois de treinar e tudo mais. E cada um tava compartilhando as suas angústias. Por quê? O Léo, como a gente já falou, é mais responsável por uma parte, eu sou mais responsável por outra. Então, cada um foi falando as suas angústias. Daqui a pouco o Léo falou assim, tô muito ansioso. E daí eu falei, eu também. E acho que a gente não deve priorar a ansiedade um do outro. Do tipo assim, lida com a tua ansiedade nesse momento e eu vou lidar com a minha, porque se eu te despejar em cima de ti agora as minhas ansiedades, só vai piorar a tua situação e não vai me aliviar. Entende? Então eu acho que essa divisão, ela acontece mais nesses momentos, quando a gente entende que é o momento de parar, porque não tá sendo o prazeroso que tu falou antes. E eu acho que ter essa divisão é importante. Ontem à noite, a gente chegou em casa nessa mesma situação e os dois estavam estressados. Mas a gente tem essa cautela de não se estressar um com o outro. Tu não tava brabo comigo, tu tava estressado com o dia. E eu também. Então, se eu olhar pra ti, descontar em ti, e isso, eu sendo tua sócio, não. Tu poderia trabalhar em outra coisa, mas se eu chegar em casa estressada e aí descontar em cima de ti o estresse do meu dia inteiro, vai ser horrível. Vai ser horrível pra mim, vai ser horrível pra ti também, como meu marido, sabe? Então, eu acho que tem como dividir casamento e sociedade? Não. Vocês vão conversar sobre coisas da empresa num sábado às 8 horas da noite. Vão, é inevitável. E, inclusive, a gente já tentou evitar e, tipo, foi esquisito, assim. Mas a gente parou de olhar pra isso como uma coisa ruim e começou a aproveitar esses momentos, sabendo a hora de parar. Assim como a gente também conversa sobre outras coisas, sobre os nossos planos, sobre a nossa vida, sobre... Enfim, banalidades. Eu acho que não demonizar a conversa do trabalho fora do trabalho é o primeiro passo. Óbvio, se vocês são um casal, né? Se esse casal é um casal que gosta de trabalhar, né? Que gosta de trabalho, isso é uma coisa importante na vida deles. Se daqui a pouco não é o pilar principal da vida deles, se eles são um casal que, por exemplo, o pilar principal é viajar, né? Aí talvez o papo trabalho realmente ele vai ser um saco, né? Mas se eu gosto de trabalhar, se a gente tá nessa energia de, putz, a gente vai construir uma grande empresa, a gente vai fazer isso juntos, eu não preciso demonizar essa conversa. Assim como a gente pode dividir, como foi o caso ontem que tu deu de exemplo. Não tá legal. Amor, não quero falar de trabalho hoje. Vamos trocar de assunto. Tu não vai acrescentar em nada. Não vamos resolver o problema se a gente falar sobre isso agora. Não tô com saco agora. E já aconteceu muitas vezes. Já aconteceu de eu chegar muito empolgado pra falar sobre Adão e tu... Amor, não quero falar sobre Adão. Falar de qualquer outra coisa, menos disso. E já aconteceu o contrário. Tu chega muito empolgado e eu falo, amor, não tô afim. Vamos trocar o assunto. Sim. O que eu penso é que essa questão do dividir trabalho e relacionamento se dá numa sociedade quase da mesma maneira que se dá em qualquer relacionamento. Que nem eu falei antes. Se a gente trabalhasse em coisas diferentes, eu chegasse super estressada, não seria justo que eu descontasse isso em ti, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, eu compartilharia sobre o meu trabalho contigo, mesmo que a gente não trabalhasse juntos. Sim. Assim como eu faço contigo relacionado ao meu trabalho como influenciadora. A gente não divide isso no sentido operacional, mas eu falo contigo sobre isso frequentemente, peço tua ajuda, os teus conselhos e por aí vai. Então, acho que falar sobre o trabalho é normal e, como tu disse, não deve ser demonizado. Mas eu acho que saber a hora de separar é importante também, né? E eu acho que também, e aí já puxando um outro gancho aqui, eu acho que é importante o casal também entender quando não é pra ser. Quando não é pra ser os dois empreendendo junto. Porque eu já vi casos acontecer de, tipo assim, duas pessoas que estão empreendendo junto que talvez não deveriam, né? Talvez não tem... Acho que
Talvez algum daqueles pilares não se alinhou, né? Exato, ou às vezes assim, eu acho que hoje a gente vive muito num mundo que, tipo, ou tu empreende, ou tu não vai ser ninguém na vida. Se prega muito essa mentalidade do ou tu começa o teu negócio, ou não tem como crescer, o que não é uma verdade, né? Não é uma verdade. Então eu acho que as pessoas também, elas sentem meio que uma pressão de, nossa, eu tenho que empreender, eu tenho que fazer um negócio, eu tenho que fazer algo por mim, sendo que não tem essa necessidade, né? Não tem essa necessidade sempre, vai ter casos e casos. E aí eu acho que muitas vezes acontece de tipo assim, o cara empreende e daí a mulher não tá afim de empreender, mas daí ele puxa ela, entendeu? Ou ela se sente na pressão, putz, mas ele tá fazendo negócio, tem que fazer também. Ou o contrário, a mulher empreende, aí o cara fala, nossa, mas não, como é que eu vou deixar ela sozinha? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ou, se eu não fizer, ela vai olhar pra mim diferente, né? Enfim, e aí às vezes o cara ou a mulher, um dos dois, não tem a veia empreendedora, né? Não tem aquilo nela. E se não tiver, vai acabar sendo até um peso. Não, porque assim, ó, a gente já falou várias vezes disso, né? O empreender é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida toda. Eu nunca fiz algo tão desafiador, tão difícil de fazer quanto empreender, né? Empreender te desafia em todos os sentidos, todos. E quando tu acha que, nossa, eu já vi de tudo, tu vai lá e descobre uma nova que não tinha acontecido ainda. Às vezes a gente se olha e fala, meu Deus, quando a gente pensa que já viu de tudo. Não, sempre tem uma nova. Então, se a pessoa não gosta daquilo, se ela não quer, não tem como fazer funcionar, né? E aí, acho que entra de novo o papo do porquê que a gente não demoniza o trabalho. Porque a gente gosta, né? A real é essa. Tipo, funciona porque a gente gosta do trabalho. O empreendedor, ele tem que ser uma pessoa movida a trabalho. Tipo, não tem... Eu não conheço nenhum empreendedor que tem sucesso... E eu não digo nem sucesso nas réguas da Doris. Sim, nas suas réguas. Que tem sucesso sem ser movido a trabalho. O trabalho é o centro da vida. Ai, Dó, mas quer dizer então que a pessoa não faz mais nada da vida? Não é isso. Mas é isso que dá o gás, a motivação. É isso que faz a pessoa se mover. Perfeito. Eu vejo que muitas vezes essa coisa de empreender junto não funciona por isso. A pessoa claramente não tem a veia empreendedora, não gosta daquilo, não é apaixonada por aquilo, né? E aí ela tá sendo meio que empurrada pelo outro ou tá ficando ali por ficar, né? Porque, putz, cair aqui, vamos empreender junto, né? E aí sim causa muito atrito, muito conflito, enfim. Além da sociedade não dar certo, vai prejudicar o casamento. Com certeza. Porque eu defendo que uma das coisas principais para um relacionamento dar certo, eu acho que qualquer relacionamento, mas especialmente um relacionamento amoroso, é a admiração. E se tu trabalha com alguém e essa pessoa não brilha naquilo que ela tá fazendo, dificilmente vai ser admirável o que ela tá fazendo. Tem gente que é muito bom no que faz e não gosta do que faz, né? Mas a gente tem que chegar num consenso que é a minoria. Então, assim, tem gente que não gosta do que tá fazendo, não consegue brilhar naquilo que tá fazendo, e eu acho que daqui a pouco o próprio cônjuge, se sócio dessa pessoa, começa a olhar com outros olhos. Diferente do que se essa pessoa não estiver empreendendo, mas ela estiver vendendo picolé na beira da praia. Mas se ela estiver fazendo aquilo com amor, com dedicação e investindo no negócio dela, ou não tá vendendo picolé na beira da praia, mas tá trabalhando no CLT em outro lugar, mas ela é uma pessoa que se envolve com o trabalho dela e tudo mais, ou daqui a pouco não trabalha, mas é dona de casa, mas faz aquilo com amor, com cuidado, cuida dos filhos, isso rega a admiração. Perfeito. Mas a pessoa tá apagada fazendo uma coisa que não faz ela brilhar, não rega a admiração. Então, a admiração, no meu ponto de vista, ela não tá relacionada ao quanto de dinheiro aquela pessoa faz. Não. Mas o quão bem ela faz aquilo que ela tá fazendo. Então, eu posso te admirar, por exemplo, sobre o quão bem tu joga beach tênis. E eu posso olhar pra isso e falar... Que é muito bem, diga-se de passagem. E eu posso olhar pra isso e falar, meu Deus, olha só, o Léo joga muito bem. Isso não é nada, é só um hobby, entendeu? Mas eu te admiro por isso. Assim como, talvez, se tu só, sei lá, jogasse videogame o dia inteiro e ficasse brabo, e toda vez que tu jogasse videogame, a gente brigasse porque tu ficava mal-humorado, eu não ia admirar e sentir. Mesmo que tu fosse o melhor no jogo. Então, eu acho que fique claro que eu não jogo videogames. Sim. Mas, tipo, se fosse o caso, né? Então, assim, eu acho que tudo bem não ser pra trabalhar juntos. Sim. Embora a gente defenda que o casal, em potência, tem muito pra dar certo ali, né? Eu acho que... Eu concordo com tudo que tu falou, mas puxando só esse último gancho que tu falou do casal, tem tudo pra dar certo, eu acho que empreender junto, uma sociedade entre marido e mulher, ele é como se fosse tomar bomba, sabe? Na academia.
É exatamente a mesma coisa. Se tu junta duas pessoas que têm essa veia empreendedora, que querem fazer a coisa acontecer, cara, vai ser uma bomba atômica dentro da empresa. Mas tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. E até porque nós temos a visão. Eu acho que assim, ó, quando ele funciona, é uma bomba atômica positiva. Sim. Quando ele não funciona, quando não existe esse alinhamento, é uma bomba atômica. Tu não desarmar a bomba rápido. Isso, vai ser uma bomba atômica pro lado ruim, daí vai explodir a empresa e não fazer ela explodir pra cima, né? Explodida. E a chance do casamento ser fragilizado também é muito grande. Não, né? com certeza. Aí é o ônus e o bônus, né? Se eu tô empreendendo junto e dá uma merda, vai refletir no casamento pessoal. Não tem como evitar. E a nossa visão de mundo é que o casamento, ele é a coisa mais importante. Sim. Então, se em algum momento a nossa sociedade não estiver dando certo, vai ser dela que a gente vai abrir em primeiro lugar. Sim. Nosso casamento é sagrado, né? A gente tem essa visão. E eu acho que em todos os dilemas que a gente tem em relação à sociedade, é isso que a gente tem que levar em consideração sempre. Então, ontem, vou dar esse exemplo que tá fresquinho na minha cabeça. Chegamos estressados. Eu tô estressada. A Doris, empreendedora, tá estressada. O Léo, empreendedor, tá estressado. E às vezes a gente tá até estressado um com o outro. Porque às vezes tu me irrita e eu te irrito, faz parte. Mas, se eu não olhar naquele momento pra ti como meu marido e não olhar pra ti com cuidado, isso vai se desgastar ao longo do tempo. Então, ok, eu tô estressada contigo, mas eu não tô estressada com meu marido, eu estou estressada com meu sócio. Sabe? É bem difícil fazer essa divisão. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas eu acho que quando a gente conseguir, a gente vai prevenir muitas dessas dores, muitas dessas dificuldades. E eu acho que é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração entre sociedade versus casamento. O casamento, ele sempre vai vencer. Ele sempre vai ser mais importante do que a sociedade em si. Perfeito. Tá, vamos lá. Dicas práticas para fazer funcionar. Como é que a gente faz na prática? O que a gente faz no dia a dia? Acho que agora é até um momento de análise aqui, porque eu acho que eu nunca pensei a respeito. Mas o que a gente faz no dia a dia, de maneira prática, que ajuda ou colabora para que o nosso casamento funcione? Eu tenho a primeira. Vai. A primeira a gente tem hobbies. Uhum. Então a gente tem coisas que a gente faz extra dom e extra, tipo assim... Casamento. Que ninguém tem nada a ver com o Exato. assunto. Então ontem, vamos pegar o exemplo de ontem de novo, né? Chegamos do dia estressado, eu tava puto, tava meio puta da cara também, a gente tava ansioso, né? O que eu fui fazer? Fui jogar meu beach tênis. Então eu fiquei 2 horas ali fora de casa, com amigos meus, jogando um esporte que eu gosto de jogar, o beach venceu. Mas por que eu tô dizendo isso, né? Porque aquilo ali ajuda a desopilar. Ajuda a fazer toda aquela coisa ruim, aquela nhaca que a gente fala, né? Sair. Tanto que eu cheguei em casa novo. Sim. Cheguei em casa feliz, te contei do jogo, falei que eu joguei bem e tal, que eu ganhei várias, enfim. Então foi legal, né? Então acho que a primeira coisa que a gente faz é isso, é ter esses momentos fora sócio e fora casal, né? Pra poder, assim, fazer coisas sem nenhuma dos dois. E esse momento... Sem a sócia e sem a esposa. Esse momento que tu vai pro beach tênis, ele é bom até pra mim, porque eu fico sozinha. Eu sou uma pessoa que eu preciso de silêncio. E o Léo é uma pessoa barulhenta. Então, assim, ele tá em casa, a TV tá no talo, ou ele tá ouvindo música, ou ele tá, sei lá, conversando. Então, ele faz barulho. Muito. E eu sou uma pessoa do silêncio. Então, eu fico em casa no silêncio, eu não ligo a televisão. No máximo, uma musiquinha e olhe lá. Eu ligo a música se eu tiver, por exemplo, assim... estendendo roupa, ou se eu estiver fazendo comida. Mas se não, eu tô no silêncio. Isso faz falta pra mim. Então, é o momento que eu também aproveito. E aproveito pra fazer um hobby meu, que é ler. Então, eu também acho que isso é uma das dicas mais importantes. E às vezes, tu tá em casa e eu me retiro e vou ler meu livro. Porque é o meu hobby e é o momento que eu tenho também de reclusão. Eu tenho um pouco isso de ser um pouco mais introspectiva, né? Então, eu me... recarrego as minhas energias na solitude. E tu já é mais da galera, então isso te recarrega. Se eu fosse tu, se eu não fosse tu, se eu tivesse feito o que tu fez ontem de sair pra jogar, eu teria voltado mais cansada. Sim. E tu volta revigorado. Então, a gente se conhece nesse sentido, se respeita e tem esses momentos divididos também, que são muito importantes, né? Boa. Eu tenho a segunda coisa que eu acho que a gente faz, que faz com que a gente funcione muito bem nessa relação sócio e marido e mulher, tá? Que coisa é essa? A gente falou de divisão antes, né? A gente falou várias vezes de dividir as atribuições e tal, e a gente dividiu dentro da nossa relação quem vai ficar responsável pelo trabalho e quem vai ficar responsável pela casa. Legal. E acho que isso é uma coisa até meio polêmica, né, hoje em dia, mas é como a gente
fez dentro do nosso relacionamento e funciona muito bem. No caso, a gente definiu que eu seria a pessoa majoritariamente responsável pelo trabalho, pela Dom, enquanto tu seria a pessoa que ficaria majoritariamente responsável pelas coisas de casa, né? Então, o que isso significa? Significa que, se tiver um BO muito grande na Dom, quem vai resolver, geralmente, a não ser que seja uma coisa que eu não tem como eu resolver, né? Vai ser eu. Quem que vai ter que ficar até 1 da manhã acordado, trabalhando a noite inteira? Tipo assim, tem uns que deram gás essa semana. Isso. O Léo. Dificilmente eu trabalho até de madrugada. Muito raro. Nunca acontece. Muito Não numa época muito de Exato. projeto. Ou tipo assim, temos que lançar um projeto novo ou criar um processo novo. Quem que vai ficar pensando nisso? E a gente vai ter que estender todos os dias de noite. Quem que vai ficar fazendo isso? O Léo, né? Assim como... E só um PS antes de tu falar. Não é só a questão de quem vai fazer o quê, mas também da responsabilidade. Se, por motivos de trabalho, estiver faltando dinheiro em casa, tu vai ser o responsável. Sim. Assim como se não tiver comida pra comer, Sim. não foi feito um supermercado, Sim. vai ser a minha responsabilidade. Sim. E aí é isso que tu ia falar, né? Eu sou a maior responsável pelas coisas da casa. Então, tem que consertar uma coisa, tem que ir no supermercado, tem que fazer comida, tem que fazer alguma coisa relacionada aos cachorros. Eu tenho mais esse papel. E provavelmente o que vai unir mais, que vai fazer essa divisão ser mais... Não essa divisão, mas eu acho que uma coisa que vai ser feita em conjunto daí no futuro vai ser a criação dos filhos, né? Sim. Que aí não tem como dividir, assim. Sim, não tem como dividir. Mas hoje é o que funciona muito bem pra gente. E é essa questão da responsabilidade. Quando durante a tua semana tu pensa, tenho que passar no mercado porque tenho que comprar tal coisa. Só se eu te falar, amor, antes de ir pra casa, compra tal coisa. Porque tu não precisa pensar nisso. E eu acho que tá relacionado com aquele espaço mental que a gente falou antes. É uma liberdade quando outra pessoa pensa coisas por ti. Sim. Então, tu me esvazia na questão do trabalho, naquilo que tu consegue, né? E eu te esvazio na questão da casa, naquilo que eu consigo também. Então... Não é que a gente não é que eu não faço nada em casa e não é que tu não faz nada no trabalho, né? Mas é aquela questão de responsabilidades e divisão. A maior parte das tarefas daqui vão ficar contigo, as maiores partes das tarefas de cá vão ficar comigo, né? Tipo, eu sou a capitã da casa e tu é a capitão do trabalho. Tipo isso. E eu acho que essa divisão é muito importante pra fazer sociedade e casamento funcionar, né? E volto a dizer, não demoniza. Né, as pessoas falam que isso, que aquele outro. Meu, sinceramente, que se dane. É o que funcionar entre vocês. Exato. É o que funcionar entre o casal. Até sobre isso, uma coisa que logo que a gente casou, todo mundo falava muito sobre esse assunto de... Todo mundo fala até hoje, né? Mas é que eu parei de escutar. Divisão de tarefas. Então, assim, se tu bota a roupa pra lavar, o teu marido tem que pendurar a roupa. Exato. Tudo muita ponta de faca. E eu comecei a perceber que, pra mim, era mais estressante isso do que, de fato, fazer. Até porque eu sou uma pessoa que tem prazer nisso. Eu gosto de fazer as coisas da casa. Assim como eu tenho prazer em, tipo assim, ficar até 1 da manhã, escutando uma musiquinha, criando um projetinho novo, criando uma planilha nova, um dashboard novo pra Dom. Exato. Né? Então, tipo, meio que casou essa questão também. Né? E isso não te anula como marido e não me anula como profissional. A gente só entendeu que, para o casamento, junto com a sociedade, tinha que ter pesos diferentes. Exato. Assim como, se tu trabalhasse fora e eu trabalhasse fora também, em empregos diferentes, a gente não poderia fazer isso. Sim. E aí os dois teriam que dar seus 50-50 em casa também, porque seria a troca justa. Ou, não, então a mulher não vai trabalhar porque o marido só que vai trabalhar, a mulher vai cuidar dos filhos da casa. Então, acho que são coisas assim que precisam ser conversadas. E trazendo pra terceira dica, né? Eu acho que isso é um ponto que muitos casais acabam vacilando. Deixam de conversar sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Eu e o Léo, desde adolescentes, a gente conversava sobre como seria quando a gente casasse. A gente fala há muitos anos sobre como vai ser quando a gente tiver filhos. Com certeza as coisas não vão acontecer exatamente como a gente planejou. Porque não vai depender só de nós. Mas no que depender de nós, as coisas já estão organizadas, já estão planejadas. E eu acho que falar sobre isso é muito importante. Porque senão, daqui a pouco tu teria uma expectativa. Quando a Dó engravidar, ela vai se dedicar só pros filhos. E eu poderia pensar que isso é uma loucura. Sim. Não, meu Deus. Com certeza não vou fazer isso, sabe? Então é uma coisa que a gente conversa desde sempre. Eu acho que falar sobre essas coisas é muito importante. Eu acho que, talvez, para colocar, assim, numa frase, esse terceiro ponto, seria alinhar o planejamento familiar.
Então, a gente tem que estar 100% convictos e 100% na mesma página sobre para onde a gente está indo ou que momento que a gente está vivendo agora, né? Então, por exemplo, a gente pode sentar e alinhar. A gente vai ficar 1 ano, 2 anos focado em trabalhar, focado em fazer a empresa acontecer. Ou a gente pode sentar e alinhar. Eu vou ficar 1 ano trabalhando. Ou ao contrário, tu vai ficar 1 ano trabalhando. Mas esse alinhamento, ele precisa acontecer. Assim como tu comentou antes da questão dos filhos, né? A gente já tem isso alinhado. Como que vai ser quando eles nascerem? Que a Dó vai tirar o pé. E é por isso que a gente tá agora num momento de muito trabalho. Porque a gente tá se planejando para ter filhos no futuro. Num futuro bem próximo. E quando esse dia acontecer, a Dó não é parar de trabalhar, mas é tirar um pouco o pé. É não ter que. É não ter que, exato. Não ter que trabalhar. Trabalhar daqui a pouco por opção durante aquele período. Pra fazer isso, a gente vai ter que plantar agora pra gente poder colher daqui 2, 3 anos. Exato. Quando esse momento chegar. Ou 1 ano, né? Mas isso tá alinhado, né? Então, quando esse momento chegar, eu não vou olhar pra Dó e falar: mas, meu Deus, tu não vai mais pra empresa? Mas, meu Deus, eu tenho que resolver XYZ coisa. Mas, meu Deus, tem que contratar fulano, tem que demitir ciclano. Ou tem que falar com o cliente, tem que reclamar com o time isso, ou tem que elogiar o time por aquilo. Não, já tá alinhado. Quando esse momento chegar, a Dó vai tirar o pé, o Léo vai ficar mais focado 100% no trabalho. E é assim que a relação vai funcionar naquele momento. E um outro exemplo que eu pensei agora, que não tem a ver com o trabalho, sobre alinhamento do casal. Até a questão da vida fitness. A gente entrou nessa juntos. Se a gente não tivesse conversado sobre isso, eu não tivesse entendido o que tu quer e tu entendido o que eu quero, eu poderia muito bem, por exemplo, decidir que agora eu vou só comer coisas saudáveis, vou no supermercado e não compro nada que tu quer comer. Eu não compro teu chocolate, eu não compro tua Coca-Cola, eu não compro coisas que são prazerosas pra ti. Quando eu chegasse em casa com essas compras, tu ia falar: tá, mas cadê as minhas compras? Sim. Daí tu ia falar, daí eu ia dizer: mas agora eu sou fitness, não posso ter essas coisas em casa. Sim. Uma coisa muito besta, mas faltou um alinhamento, sabe? Então, conversar até sobre isso. Vamos todo sábado da manhã na academia? Isso é importante pra gente? Sim, é importante pra gente, então vamos fazer isso. Isso é importante ou é inegociável? Pra nós hoje tá inegociável. A gente tem prazer nisso, é uma coisa importante pra gente. Então, a gente vai fazer. Acho que a questão é ser bom de combinado, né? Tipo assim, ser bom de sentar e combinar as coisas. Que nem esse exemplo da vida fitness é um ótimo exemplo, porque isso dá briga, né? Tipo, um quer comer merda e o outro quer comer saudável. E aí, como é que a gente vai fazer? Né? Daí um atrapalha o outro também, né? Causa picuinhas desnecessárias. Agora, se eu alinho: amor, tu pode comer o que tu quiser, mas eu não vou comer, tá? Tá combinado? Tu não vai me incomodar por causa disso? Beleza, tá combinado. O outro se comprometeu contigo de que ele vai respeitar a tua decisão. Assim como, amor, a gente vai fazer 1 mês de dieta. A gente só vai comer marmita. Combinado? Combinado. Claro, difícil é manter, né? Não vamos negar. Combinado é uma coisa, né? Combinados de vida fitness, eles são sempre assim, vagos, nebulosos, né? Pra combinar são os leão, né? Exato, pra combinar uns leão, pra cumprir que é difícil. Mas, pelo menos, o combinado tá sendo feito. Então, a minha expectativa não é chegar em casa e ter um estrogonofe pra comer, tá ligado? É ter um arrozinho, uma carninha e tá tudo certo. Marmitinha, pesadinho, bonitinho. Mas é isso, a gente volta pro ponto que alinhamento é tudo, né? A comunicação entre o casal. E aí só pra complementar essa questão do alinhamento que a gente tava falando, acho que é importante a gente entender que vai ter períodos na vida que a gente vai ser mais sócios do que marido e mulher. E vai ter momentos da vida que a gente vai ser mais marido e mulher do que sócios. Talvez, pra nós, hoje a gente tá num período de ser mais sócios, né? A gente nunca deixa de ser marido e mulher, mas a gente tá sendo mais sócios. Agora, quando o nosso primeiro filho nascer, ou nossa primeira filha nascer, né? Talvez a gente vai ser um pouco menos sócios nesse momento. A gente vai estar nesse período mais de ser um casal. Não que a gente não seja um casal, né? É difícil falar isso sem parecer ficar estranho. Mas a gente vai ser menos sócios para se tornar não, né? Mas para estar mais casal naquele momento, né? Eu acho que esse alinhamento é crucial. Exato. E voltamos ao ponto de não demonizar isso também, né? Entender que são fases, são momentos e são momentos. E às vezes a gente sente a necessidade de dar uma desopilada. Tipo assim, essa semana foi difícil. Vamos fazer uma coisinha legal esse final de semana. Vamos dar uma relaxada. Vamos falar sobre outras coisas. Fazer uma viagenzinha. Então, isso nos coloca de novo no rumo certo do casamento e tudo mais, né? Boa. E pra gente finalizar, então, pergunta final. E se eu fizer todas essas coisas e mesmo assim
não der certo? Na minha visão, é a questão que a gente mencionou antes de o casamento, ele sempre vence em relação às outras questões. Então, não tá dando certo. Acho que é mais legal abrir mão do empreender juntos, do trabalhar juntos e segue cada um pro seu caminho. E eu acho que não é sair cada um pro seu caminho do tipo, se vira. É, vamos pensar sobre isso juntos, vamos planejar. A Dó e o Léo trabalhando juntos não está dando certo. Então, o que o Léo vai fazer? O que a Dó vai fazer? Como a gente vai fazer isso juntos? Como que a gente vai organizar isso em família? Porque também eu acho que é muito fácil, vamos supor que no nosso caso tivesse dando muito certo pra ti e não tivesse dando certo pra mim. Pra ti é muito fácil dizer, então, Dó, pode seguir tua vida, faz o que tu quiser e tal. Tá, mas fazer o que eu quiser. Sei lá o que eu quero. Eu preciso contar com meu marido pra discutir isso comigo, pra planejar isso comigo, pra pensar no que vai ser a partir de agora, então, né? Como isso vai ser pra nossa família? E se eu não ganhar dinheiro? Como que vai ser, sabe? Então, eu acho que reconhecer é o primeiro passo. E depois disso, aceitar isso e falar sobre isso. Voltamos ao ponto da comunicação, mas juntos planejar o que fazer diante dessa situação, entendendo que o casamento é a coisa mais importante. Acho que essa questão do casamento ser o mais importante é, de fato, a coisa mais importante, né? Então, a prioridade é o casamento. Se não tá dando certo, tudo bem. Então, a gente vai pensar em outra coisa, ou a gente vai fazer outra coisa, como tu falou, e o casamento prevalece, né? E eu acho que é importante entender também que se não der certo, ok. Volto a dizer o que eu falei anteriormente, né? Não tem que empreender. Eu não preciso empreender nem com a pessoa que eu juntos casei. E nem individualmente, né? Exato. Tu não tem que empreender pra ter sucesso. Isso até é assunto pra um próximo podcast. Exatamente. Não preciso empreender pra ter sucesso. Então, daqui a pouco é de repensar não só a sociedade, mas talvez até o empreendedorismo. Será que eu quero empreender, né? Ou será que eu quero empreender sem o meu marido, sem a minha mulher, sem a minha esposa, né? Pode ser também. Enfim. Mas entender isso. Que talvez só não é pra ser. E tá tudo certo. Eu posso fazer outra coisa, né? Há alegria em outras coisas também. Exato. Existe satisfação, existe alegria em outras E existe coisas que não sucesso em outras coisas também. Perfeito, perfeito. Então é isso. Encerramos agora nosso primeiro episódio. Eu tô muito feliz. Caraca, Também. a gente falou, hein? Eu achei, na real, que a gente falaria bastante. Eu sabia que a gente falaria bastante. Se eu disser, nossa, eu achei que a gente não ia gravar 1 hora no primeiro episódio, eu ia estar mentindo, porque eu achei que sim. Eu achei que sim. Galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Por favor, não esqueçam também. de nos deixar feedbacks nos comentários. Nas nossas redes sociais. Exatamente. A gente lançou o Instagram do Bolha Podcast, então sigam pra acompanhar os cortes, acompanhar os novos episódios, né? E acompanhar aí todo o nosso conteúdo. Então, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de seguir. Compartilhar com alguém que vai gostar de ouvir sobre esse assunto. Seguir a Dom e o Bolha, né? Exato. Nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. Seguir nas redes sociais. Nos seguir nas redes sociais é muito importante. E, obviamente, como eu falei anteriormente, o mais importante do que tudo, deixar o feedback de vocês aqui embaixo nos comentários ou, enfim, mandar lá no nosso direct pra gente saber o que a gente tá fazendo certo, o que a gente tá fazendo errado e poder melhorar e entregar um conteúdo de ainda mais qualidade pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Para as pessoas te acharem, amor, onde é que elas te acham? @DDBalmer. Eu, @LeoBMaciel. E tu encontra tudo sobre a Dom em @domdigital.com.br. Parece um site, mas é um @. Valeu, galera. Um abraço Até pra mais. vocês. Tchau, tchau.